Olá, meu amado irmão, meu querido ouvinte, para você que tirou um tempinho para ouvir a mensagem da palavra de Deus nesse momento, que a bênção do Senhor alcance você e que o seu dia possa ser um dia, assim, edificado com a palavra de Deus, que Deus possa falar poderosamente com você. Essa que você está falando é a Laíde Sander da Silva. E hoje nós vamos ler o Salmo 23, um salmo bem conhecido, um salmo muito lido e por muitas pessoas até decorado. Mas antes que nós entramos na palavra, eu já peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você acionar o sininho. É importante que você acione o sininho. Assim o YouTube mandará notificação para você cada vez que nós postarmos um vídeo novo. E assim você vai poder, junto conosco, levar a palavra de Deus. Você também pode compartilhar a palavra, mandar para quem você ama, para quem está necessitado, para alguém que precisa ouvir uma reflexão, que precisa ouvir um conselho do Senhor. Você pode compartilhar e enviar também a palavra. E também você pode deixar descrito nos comentários o que a palavra tem falado ao seu coração. Que experiência você tem tido com a palavra de Deus? Que mudança ela tem feito? Porque a palavra de Deus ela precisa fazer uma mudança. Ela não pode passar e nós continuarmos do mesmo jeito. Nós precisamos ser impactados pela palavra do Senhor. E também você pode deixar nos comentários também o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Vamos ler então o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que maravilha, né? As pessoas leem isso aqui, nada me faltará. Nada vai me faltar. Só que para nada me faltar, eu preciso ter um pastor. Eu preciso que esse pastor seja o meu Deus. E que esse Deus seja o meu pastor. Então Davi disse, é o meu pastor. Deus é o meu pastor. Deus é quem cuidava de Davi e quem conduzia a vida de Davi. É o que conduz a minha vida e dirige a minha vida e quer dirigir a sua vida também. Porque o pastor é aquele que conduz a ovelha. É aquele que aponta o caminho para a ovelha seguir. Porque a ovelha não sabe para onde que ela vai. A ovelha ela tem pouca visão. A ovelha ela não sabe que direção tomar. Por isso ela precisa de um pastor, de alguém que guie ela, né? E alguém sabiamente. No livro de João, capítulo 4, Jesus diz assim: depois de conduzir para fora as ovelhas, vai adiante delas e essas me seguem, porque conhece a sua voz. Vimos aqui que Jesus ele se colocou como um pastor. E que ele é que conduz a ovelha. Jesus também diz que a ovelha conhece a voz do pastor. E é necessário que nós conhecemos a voz do pastor. Senão, não tem comando. Senão também não adianta ter um pastor se nós não conseguirmos entendermos a voz do pastor. No mesmo capítulo de João, o capítulo 10, o versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e morreu por ti, para que nós tivéssemos vida e para que nós fôssemos conduzidos por esse bom pastor. No versículo 14, também, ainda do capítulo 10, Jesus ele reafirma, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É como eu já falei, é necessário nós conhecermos o pastor. É necessário que o pastor também nos conheça, mas muito mais que nós conhecemos o pastor. No versículo 2, ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ah, quem lê isso fica cheio de alegria, né? E pensa, né? Olha só, ele me leva a deitar em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. Só que você precisa entender uma coisa, que para ir para pastos verdejantes, para águas tranquilas, você precisa de um pastor. Você precisa que um pastor guie você, um pastor que conduz você, né? E o pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, ele quer conduzir a sua vida nesse dia. No versículo 3, ele diz assim, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas do amor do teu nome. Refrigério, né? Todo mundo quer refrigério. Quem que não quer esse refrigério? E o bom pastor, ele tem isso para oferecer. Ele tem esse refrigério para oferecer. Mas olha só o que Davi disse. Davi disse, guia-me pelas veredas. Você sabe o que é uma vereda? Vereda é um caminho estreito ou um caminho apertado. Caminho que não é a ovelha que conduz, mas sim é o pastor que conduz esse caminho. Por isso que é o caminho estreito. Porque daí agora eu não tenho mais a minha vontade, mas sim a vontade do pastor. O versículo 4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só. Que maravilha, né? Davi disse que se ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria. Por quê? Porque ele conhecia o pastor. Como fala lá em João 4, 10 e 4, que eu já tinha lido, né? Ele tira a ovelha para fora, mas vai adiante delas. E se a ovelha precisar, sabe que o pastor vai ouvir
porque eles a conhecem. Sabe o que significa esse conhecer? Ele conhece a voz. É para conhecer a voz. É necessário um bom tempo de convivência, é um bom tempo de relacionamento entre a ovelha e o pastor. Então Davi diz assim: tua vara e o teu cajado me consolam. A vara serve para afugentar os perigos. Os pastores têm essa vara para afugentar os perigos, para livrar as ovelhas dos lobos, dos ursos. A vara é um sinal de proteção. Já o cajado, ela é um instrumento para conduzir a ovelha. O cajado tem uma curva. E essa curva, ela existe, sabe para quê? Para apanhar as ovelhas fujonas que se perdem e caem no despenhadesco. Também para puxar elas pelas pernas ou pelas orelhas, se elas insistirem em sair do caminho e se distanciar do Senhor. Por isso Davi disse: tua vara e o teu cajado me consolam. Davi estava dizendo, que o pastor tinha o governo sobre a vida dele. E que esse pastor, ele quer ter o governo da minha e da tua vida. Hoje eu não posso mais fazer as coisas pela minha vontade, mas eu tenho que fazer as coisas pela vontade do Senhor. Nós vamos para o versículo 5. Aí Davi continuou dizendo assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Outra palavra maravilhosa, Porque quem não quer ter uma mesa preparada na presença dos inimigos, quem não quer ter a cabeça ungida com óleo, E quem não quer que o cálice transborda? Todos nós queremos. Só que quem prepara tudo isso é o pastor. Então, se você não tiver pastor, isso não vai acontecer. É importante que nós temos esse pastor, Porque, como eu disse, que quem prepara tudo isso é o pastor. O pastor é quem prepara. Mas se você não está seguindo um pastor, como que isso pode acontecer? Então, ele tem que estar sob o comando. As ovelhas têm que estar sob o comando dele, para que ele possa, então, preparar uma mesa na presença dos inimigos e também fazer com que o cálice transborda, É isso que nós desejamos tanto. Mas para isso nós precisamos seguir o bom pastor. E o versículo 6, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Mas como eu falei, é necessário que nós seguimos o pastor. Então, Davi está dizendo: se eu seguir o pastor, deixar ele cuidar de mim, com a vara, com o cajado, certamente que ele vai ver a bondade e a misericórdia do Senhor. Ele disse algo muito importante: habitarei, aonde que ele vai habitar? Na casa do Senhor por muitos dias. Davi não tinha pensamento de se afastar da presença do Senhor. Davi não tinha a intenção de sair de perto desse tão maravilhoso pastor. E esse pastor, ele está passando nesse dia para te convidar a vir se banquetear. Se banquetear no bom pasto, se banquetear nas águas tranquilas, se banquetear nos refrigérios, se banquetear na mesa preparada. O Senhor tem tudo isso para você. Só que, volto a dizer, para isso tudo acontecer, ele precisa ser o seu pastor. Ele precisa conduzir a sua vida. Você precisa ter tempo de leitura da palavra de Deus para entender a palavra. Você precisa ter um período de oração, que é para conversar com Deus, para conhecer a voz desse pastor. E isso a gente se conhece através também da oração e também da leitura bíblica. E é preciso um momento de adoração e de louvor. E desejar estar sempre na presença desse Deus, que era o que Davi desejava. Então eu espero que Deus tenha falado fortemente com você. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor o Salmo 23, que você possa meditar. Eu convido você a ler ele de novo, você possa ler o Salmo 23. É um salmo curtinho, que tem apenas 6 versículos, e é um salmo de muita importância para a nossa vida, mas que nós precisamos deixar esse pastor dirigir a nossa vida. Eu peço que Deus abençoe você grandemente, e eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, nós estamos na tua presença nesse momento.
Acabamos de ler a tua palavra, Senhor, onde ela diz: o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que dirige a minha vida, é o Senhor que tem o comando da minha vida. E eu te peço, Senhor, para esta vida, Senhor, para esta ovelha, Senhor, que está te ouvindo neste dia, que está sem essa direção, que está sem o comando de um pastor, que tu possa tomar essa vida nas tuas mãos, que tu possa se apresentar a ela e que tu possas falar com ela e que ela possa reconhecer novamente a tua voz, ó querido pastor, porque tu morreste na cruz do Calvário para que eu tivesse vida, para que essa vida que está me ouvindo tenha vida. Pai, no nome santo de Jesus, toma essa vida e abençoa o dia dela, Senhor. É que eu te peço, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Nesse dia. E eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, que tu me concedeste de mais uma vez, Senhor, estar falando da tua palavra. E nós, Senhor, estamos lendo, Senhor, essa história maravilhosa desse cego que aproveitou todas as oportunidades, Senhor, que ele teve na vida, Pai. Talvez a única oportunidade que ele teve, Senhor, de te ver passar. Ele reconheceu quando tu passou, ele começou a clamar, ele largou a capa e ele te seguiu pelo caminho. E o teu convite nesse dia é o mesmo, que nós reconhecemos que Jesus está passando, que nós se botamos a clamar por misericórdia e que nós largamos a capa da incredulidade e a capa, Senhor, da fraqueza, Senhor, a capa da cegueira, e que nós possamos te seguir pelo caminho. Pai, abençoa essa vida, Senhor, que está nos ouvindo nesse dia, e que a tua palavra possa falar poderosamente, e que ela possa mudar de direção e mudar de atitude como esse cego mudou, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, colocar essas pessoas que já têm pedido oração, Pai. Eu quero apresentar elas diante de Ti, que Tu possa abençoar grandemente, que Tu possa dar saúde, dar vida e dar proteção. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Nesse Salmo 96, e também lê o livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, que isso vai edificar a nossa fé. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e nós se deparamos com essas histórias de um povo ganhar uma guerra por causa do louvor, não é para tremer? Não é para nós tremer diante desse Deus? Nossa, é para nós tremer diante desse Deus. Então é essa palavra que o Senhor tem para você nesse dia. O Senhor quer te abençoar nesse dia e eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero bendizer o teu nome, eu quero dizer, Senhor, que tu és o único, que tu vives e reina para todo sempre, que tu és o Deus de todas as nações e que nós devemos de adorar o teu nome, Senhor. E eu convido, Senhor, esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra nesse dia, para que ela tire um tempo, Senhor, para te louvar, para que ela tire um tempo, Senhor, para passar na tua presença, para te conhecer, assim como esse salmista, Senhor, aqui do Salmo 96 te conhecia, que ele convidou os povos, ele convidou todos os moradores, ele convidava todas as nações, ele convidou o céu, ele convidou a terra, ele convidou o mar, ele convidou os bosques, Senhor, ele convidou as árvores para louvar. E tu, Senhor, convida nós hoje para te louvar. E é o Senhor o que eu coloco diante de ti nesse dia, Pai, agradecendo a ti em nome de Jesus. Amém.